Empreenda News no Concar. A gente está muito feliz dessa série, junto com a NutriBlue Gastronomia, que nos permitiu estar aqui, né, e trazer para vocês esse conteúdo de qualidade sobre esse mundo tão vasto que é o RH, a importância que tem para as empresas, a gente poder falar sobre essa questão da retenção de talentos e tudo mais. Eu quero agradecer rapidamente a Gaminox, que oferece soluções para cozinhas profissionais e industriais, a Multiquímica aqui, há 30 anos desenvolve soluções profissionais de limpeza e higienização com tecnologia. Ecopel, o futuro da indústria passa por quem transforma resíduos em valor. E ainda Carnes, que é uma empresa familiar especializada em carnes e food service, que são os nossos apoiadores, também viabilizaram a gente estar aqui. Hoje é mais um episódio para você dessa série, convido você a acompanhar todos, né? Estou aqui com o Isaac, que é CEO da NutriBlue, né, Isaac? Estamos juntos aí, obrigado. E o pessoal que acompanha. E a gente está recebendo a Michelle, ela que é gestora de RH da Blumenau Iluminação, uma empresa gigantesca, né? Uma referência no seu setor lá de Blumenau e que atende aí o Brasil, eu acho que até o mundo, né? Atende, estamos em mais de 10 países. Isso. Então seja bem-vinda, obrigado por aceitar conversar com a gente. Como que é? Onde tem gente... Se tem luz, tem gente. Se tem luz, tem gente. A frase que nós ouvimos antigamente, não era? Sim. Deixa a luz ligada pro ladrão. Isso, se tem luz, tem gente. Deixa a luz ligada. Só nome de peso do segmento aqui hoje, né? É verdade, bem legal. Michelle, acho que para a gente começar, né? Você também faz parte ali da BRH, que é a Associação Brasileira, como conselheira fiscal. Eu estou surpreso, né? A gente no mundo da comunicação, a gente vai abrindo essas caixinhas dos setores e quanto eles são organizados, né? E chegar num evento gigantesco como esse aqui, que é referência em todo o Brasil, né? É bem legal, e a associação é a grande responsável por fazer isso, né? Eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho da associação, do evento, de como é que é fazer parte e a importância dessa entidade para o setor de RH. Perfeito. A BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, especialmente a Santa Catarina, ela existe há mais de 50 anos, né? E esse evento, que é o Congresso Catarinense de RH, é o segundo maior evento de RH do Brasil. Ele só perde para o CONAR, que é o Congresso Nacional. Que acontece em? Que acontece em São Paulo, inclusive no próximo mês. Então é um evento bastante grandioso, é um evento realizado e gerido 100% por um time de voluntários. Então, desde a presidência executiva até a pessoa que recepciona, são pessoas voluntárias que se dispõem a fazer o movimento acontecer. E é uma oportunidade ímpar das pessoas de RH se reunirem, pessoas de RH ou que estão nesse métier, para poder atualizar a inteligência. Prestadores, fornecedores, todo o ecossistema. Exatamente, trocar experiências, Oxigenar entender um pouco, novas né? práticas, oxigenar, né? Recentemente eu assisti uma palestra onde uma das empresas, uma grande empresa brasileira, internacional inclusive, trouxe que quase 90% da mão de obra é contratada através de programas de aprendizes e estagiários. Ou seja, ela investe fortemente, por analogia, como se fosse uma escolinha de futebol, né? Sim. Então investe internamente para poder reter. Então você aprende muito quando está num movimento desse, se dispõe a parar para ouvir, para escutar e trocar experiências, né? É aquela coisa das conexões que também vai aumentando o nosso repertório, né? E essa troca sempre é muito importante. Até uma coisa que eu penso que vem aumentando ao longo dos últimos anos, assim, porque antigamente as empresas eram muito fechadas, né? Eu acho que esses fóruns são importantes para as empresas também entenderem umas às outras e aprenderem juntas, né? Porque os desafios são os mesmos, né? São os mesmos. Eu costumo dizer que nós não precisamos inventar a roda, que as coisas já existem, as ferramentas já estão disponíveis e a BRH ela serve como propulsora dessa sinergia, dessa conexão. Então, esse evento é o maior evento é o segundo maior evento do Brasil, é o maior evento de Santa Catarina. Mas as regionais, existem várias regionais da BRH em Santa Catarina e no Brasil, elas atuam fortemente, mensalmente, movimentando as pessoas que trabalham com gestão de pessoas para essas trocas. Então, é muito comum nas cidades, nas regionais, acontecerem fóruns de discussões, fóruns de boas práticas, network, visitas em empresas, dentre outros movimentos. É bastante positivo. É um setor que se movimenta muito e que troca muito. Se é um setor de pessoas, nada melhor do que conectar pessoas, né? Tem que ser assim, né? Tanto que o tema desse ano é "E se a próxima revolução for a humana?" Boa. É bastante provocante, né? Isso provoca muito nesse mundo de inteligência artificial que a gente está vivendo, né? Eu queria trazer um pouco da Blumenau Iluminação, uma empresa respeitadíssima que a gente tem, né, bastante conhecimento lá. Você comentou comigo antes que está há 4 anos à frente, né? Falar um pouquinho dos números da empresa, a quantidade de colaboradores que vocês gerem, entender um pouquinho dessa realidade da empresa, assim.
A Blumenau Iluminação hoje ela está posicionada entre uma das maiores fabricantes de iluminação do Brasil, é uma das principais empresas de iluminação do Brasil. Atualmente nós temos na casa de 260 colaboradores diretos, mas temos aproximadamente 50 vagas abertas. Então, muito em breve Olha o pitch. Muito em breve nós vamos passar o número de 300 colaboradores, né? É uma busca incessante, constante de mão de obra. Nós já percebemos que dentro do contexto organizacional, né, uma boa remuneração atrai bons talentos, mas não segura bons talentos. Então, não é por conta de remuneração que as pessoas ficam. O que retém o profissional? Eu acredito fortemente que o que retém é uma cultura de propósito e um ambiente onde os líderes são inspiradores. As pessoas se dependem da liderança. Há pouco a gente estava conversando com a Janaína da Altona e colaboradores de 50 anos lá dentro da empresa, e eu falei assim, olha, como espectador, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja propósito. E eu percebo que a Blumenau, ela trabalha muito essa questão do propósito das pessoas, assim, né? A gente conversa bastante, eu acompanho alguns movimentos do refeitório da Blumenau e a Michelle me dá bastante insights, assim, né? E a preocupação que eles têm em alinhar a equipe com os objetivos da corporação são muito fortes, né? O que a gente perguntou assim, qual time que eu preciso ter para chegar no objetivo que eu quero? Conta um pouco para mim, como é que vocês olham isso daí? Porque eu sei que é muito forte essa questão dessa cultura de cuidar do time, projetar o time para o resultado. Antes do resultado, vocês projetam o time, né? Isaac, nós acreditamos, né, que não existe estratégia, não existe crescimento, não existe, enfim, né, aceleração de uma empresa se eu não tiver uma cultura que ela seja capaz de pegar esse contexto estratégico e transformar em execução. Eu não sustento o crescimento da empresa. A cultura precisa transformar a estratégia em execução. E na Blumenau, nós olhamos verdadeiramente para isso. Nós temos, sim, um movimento de cultura muito consolidado. É uma empresa que, daqui a algumas semanas, completa 48 anos de mercado. Então, é uma cultura que vem sendo construída há muitos anos, desde que ela foi instituída. E o que nós temos feito nos últimos anos é olhar para a cultura, isso através de ferramentas, de indicadores, né? Não é mais feeling. Então, o RH ele precisa sair do movimento. Eu digo que é o RH de miçangas, né? Tudo era por feeling antigamente, ou muitas das coisas eram movimentadas por feeling, e vir para um RH de dados e números. Então, precisa medir, precisa ter ferramentas para poder entender quais são os movimentos necessários para o crescimento e para a sustentação do negócio. Então, dentro do movimento de cultura, nós fizemos um trabalho muito forte. Iniciamos tem 2 anos, que é entender quais são os nossos ofensores da cultura, que vai justamente ao encontro da frase que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, para que a gente possa minimizar os ofensores e impulsionar os propulsores, né? O que de fato acontece quando ninguém está olhando, né? Quando o Renan e o seu Renato estão viajando, como é que a empresa funciona, como é que as pessoas se comportam. E nós movimentamos na Blumenau um sentimento de dono. Você vai perceber na empresa, a empresa ela é impecável. São suspeitos só. Funciona, tá? Porque todo mês a gente participa ali, recebe uma mensagenzinha que tem alguma coisa especial no refeitório que é para comemorar a meta batida. Exatamente isso. Então a Blumenau, ela é... Se bateu a meta, tá dando certo, né? Claro. Nós, agora, no último mês, fizemos um número histórico de faturamento. Então a Blumenau tem batido recordes históricos de faturamento e de resultado, né? Eu digo, brinco, nunca antes na história, né? Nós vivemos o melhor momento da Blumenau Iluminação e construímos o melhor momento de empresa. Cara, leia-se, né? assim, num cenário econômico que não é o mais propício, assim, a gente está vivendo um país que está desafiador e vocês estão, então, para entender que isso é ainda maior, né? Imagina que se tivéssemos uma economia absolutamente aquecida, como estaria se já estão conseguindo nesse cenário atual, né? Nós estamos na contramão do mercado, sem dúvida. A Blumenau, ela atinge indicadores históricos. O seu Renato reforça todos os dias que nós não temos uma receita de bolo e nós cuidamos do todo, né? Desde o movimento de recepcionar o colaborador, entregar para ele o melhor restaurante. Nutriblu é a nossa parceira com a melhor refeição, porque ele precisa chegar lá e estar bem alimentado. Um café da manhã balanceado, com frutas, com pães, com proteína, enfim.
ele começa o dia dele bem, ele faz a pausa dele e volta para um lugar que nós não chamamos de refeitório, chamamos de restaurante, porque fornecemos a experiência de um restaurante para o nosso colaborador. Eu ouço de muitos colaboradores que eles gostariam de fornecer à família deles a alimentação que eles recebem na Blumenau. É extraordinário, sem dúvida, né? Um dos principais benefícios. É uma atitude humana muito grandiosa. Muito. Né? A gente falava mais cedo. Passa por estratégia, mas eu acho que esse toque, esse feeling que a Blumenau desenvolveu com as pessoas, eu tenho convicção que o bom resultado de vocês passa por isso, né? Passa. Então, complementando, né? Ele vem desde o cuidado de receber o colaborador, de integrar, de desenvolver, a fazer com que ele se sinta e, de fato, ele é pertencente ao resultado. Então, todos os anos, nós temos um movimento que nós chamamos de kickoff de abertura do ano, onde nós reunimos todas as pessoas para falar da estratégia do ano, onde nós queremos chegar. Pode ser que as nossas pessoas não saibam dizer exatamente as frases que estão a frase que forma a nossa visão, mas todas vão saber responder que a Blumenau trabalha para ser a maior fabricante de iluminação do Brasil. É para isso que eu trabalho, é para isso que eu embalo a caixa para fazer com que ele chegue no ponto mais distante do Brasil. É para isso que eu opero uma máquina, que eu monto um perfil, que eu contrato um colaborador. Então, juntos nós trabalhamos para isso. Então, nós divulgamos, o Isaac comentou, todos os meses tem meta batida, né? Até esse ano atingimos 6 de 6, né? 6 de 6, exatamente, estamos no mês de julho. E para comemorar todos os anos, então, os gestores se dispõem, né, preparam um presente especial, um mimo, e vão até o setor falar para os colaboradores do resultado, quanto foi o faturamento, os indicadores globais que foram atingidos. Todos sabem as informações. Todos sabem quanto está o PPR. Nós temos um programa incrível que é de distribuir riquezas, que é o nosso programa de participação nos resultados. E aí reunimos as pessoas, falamos, olha, se o ano terminasse em junho, todos nós receberíamos X salários, porque estamos no indicador máximo. E entregamos um mimo para confraternizar a meta batida. No primeiro dia do mês, quando tem meta batida no mês anterior, é o dia do prato feito, então rola refrigerante, batata frita, bife a cavalo, então já é uma tradição, as pessoas esperam o dia do PF. O restaurante deles Olha, é excepcional. Não é porque nós estamos lá, mas a estrutura que eles projetaram e tudo. Olha o quanto marca, né, a questão do alimento, né? Isso é bacana, a gente, como eu ia falar, a gente falou mais cedo, né? De que a questão de você cozinhar é um ato de amor, né? Um ato de cuidado, né? E vocês usam isso como um instrumento realmente de retenção que é bem... Eu queria puxar um gancho, não querendo te interromper, mas lá atrás tu comentou sobre uma das coisas ser essa visão dos gestores, né? Dos proprietários estarem próximos, acessíveis, né? Numa relação quase que familiar com o time, digamos assim, né? E mais cedo na Autônoma a gente também teve esse mesmo, né? E isso conversa muito com a nossa tese, de que o empresário ele precisa se expor, ele precisa ser voz, porque ele precisa inspirar as pessoas, né? A gente trabalha para isso no Empreenda News, né? Colocar o empresário em evidência, né? E me chamou a atenção isso, né? Porque é para dentro, esse se colocar em evidência é para dentro e para fora, né? Ele se coloca em evidência numa rede social, numa entrevista, ele acaba abrindo portas para eventuais possíveis clientes, futuros mercado, etc e tal. Mas ele também inspira os colaboradores deles que olham assim, olha, meu líder está ali, o meu líder é referência. Isso é legal, né? É um negócio que eu nunca tinha pensado, cara. Em especial na nossa empresa, isso é muito legal, porque nós não precisamos ter filtros, né? Seu Renato, o Renan, que estão à frente da organização, Dona Lorena, é a vida como ela é. Não existem o mundo privado e o mundo secreto, né? Eles de fato são assim, são acessíveis, são respeitosos. Eles participam, são acolhedores, vão no né? restaurante. São amigáveis, almoçam no nosso restaurante muitos dias da semana, tem a rotina. Então, na Blumenau é muito fácil, né, usar né, o que você trouxe agora, porque de fato nós não temos essa preocupação do que pode ou não pode ser mostrado. Tudo pode. Porque nós, de verdade, não temos nada que não seja apropriado ou que não combine com o nosso posicionamento de marca, que é uma marca acessível, uma marca que acolhe, uma marca que respeita, né? Assim era o nosso fundador, assim são os sucessores e assim são os colaboradores que estão dentro da organização. Qualquer desvio de comportamento que a Blumenau perceba, às vezes numa rede social, inclusive, né? Uma rede social aberta de colaborador ou, enfim, algum movimento interno que vai na contramão disso, dessa acessibilidade, do respeito, imediatamente a liderança intervém. Chama para conversar, orienta, reforça o nosso posicionamento como marca, né? E a vida segue de uma forma muito fluida, com bastante sinergia.
atingindo esses resultados extraordinários, né? Michele, são muitas as perguntas que surgem, né? Mas você comentou das 50 vagas, né? Do crescimento, e a gente sabe que vivemos numa região de emprego pleno, né? Quais as principais estratégias que você, enquanto gestora, pode deixar de inspiração, talvez para quem nos assiste, que uma empresa deve adotar ou que a Blumenau adota para buscar esses talentos no mercado e poder ocupar esse quadro que é tão importante, né? Sem dúvida, João, um dos grandes diferenciais hoje, né, do humano é saber ouvir. E eu tenho um time muito preparado para isso. Dentro do processo seletivo, né, a Daia, que é nossa especialista em seleção, e os demais recrutadores perceberam que algumas das pessoas que nos procuravam tinham limitações de horários. Ou eram pessoas aposentadas e queriam entrar no mercado, mas não queriam trabalhar, enfim, né, de forma contínua. E aí nós fomos, eu sempre digo, né, que nós temos uma metodologia que é tira a bunda da cadeira e vai atrás da informação, vai entender Metodologia da ação. Onde estão essas pessoas. Que dica! Tira a bunda da cadeira e vai resolver o problema. E aí Isso é muito Michele. Nós fomos atrás, né, e começamos a pesquisar público aposentado, expectativa Brasil, IBGE, e chegamos na consideração que Blumenau reúne, por estatística, quase 40 mil aposentados. E pensamos, tá ali, gente, aqui é o nosso pote de ouro, vamos buscar profissionais no público aposentado. Mas o público aposentado não quer trabalhar 8 horas e 48 por dia. O público aposentado quer viver a aposentadoria também. E aí surgiu a ideia de um projeto chamado Colonial, que faz menção à nossa primeira luminária construída pelo senhor Orlando. Estive na fábrica e eu vi a produção. Você conheceu? É incrível, né? E aí pensamos, vamos implementar um projeto que se chama Colonial, que é um projeto para acolher. Acolher quem? Quem quiser vir trabalhar conosco. E aí nós fizemos um movimento muito forte, focando no público de aposentados. Criamos uma escala de trabalho, onde ele pode trabalhar 15 dias e folgar 15 dias. Então ele vive a aposentadoria. E aí achamos que isso era o máximo, né? E aí percebemos depois nas entrevistas que muitos não queriam trabalhar 15, queriam trabalhar meio período. Todos os dias. Todos os dias, meio período. Voltamos para a fábrica e falamos, rola, pô, meio período, mas aí eu não tenho um período inteiro, mas é só botar meio período de manhã, meio período da tarde, eu fecho um colaborador. E enfim, né, a nossa gestora de fábrica, a Adriana, é super disposta, né, empreendemos nisso e hoje... Registre-se mais uma mulher gestora, né? Na Blumenau, 52% do público é feminino. Legal. 50% dos gestores é composto pelo público feminino, né? Enfim, e não é sobre isso, né? Não é sobre sexo, é sobre competência, sobre capacidade de execução. Coincidentemente... Mas eu brinco, meu sócio, ele tem né? 100% das gestoras na empresa dele são mulheres. E de fato é um diferencial feminino essa questão da organização, sabe? Eu sinto isso de alguma forma. Pode que não seja uma regra geral, mas é um sentimento. Eu sou suspeita, eu até vou me abster de falar a respeito, porque eu vou apanhar em casa. Tá se bom. Eu falar sobre Não, mas é que assim, né? eu tenho um segmento que ele majoritariamente é gerido por mulheres. As cozinhas São todas as nossas nutris são mulheres. As gestoras, tem a Jéssica, que a Michele conhece, eu tenho um gestor homem. O resto, a mulherada na NutriBlue, a dominância plena. Sabe que a mulher, né, e talvez isso transcende a nossa época, ela tem uma capacidade muito grande de estar conectada em muitos movimentos, né? Sim. Nós estamos conversando, mas consigo perceber o câmera sentado, as pessoas se movimentando aqui do lado. Vocês são diferentes de nós. Conectando para uma nova palestra que está acontecendo, o homem geralmente ele tem um foco muito direto, objetivo, né? E inclusive uma caixinha chamada caixinha do nada, né? Que só vocês têm. Né? Exatamente. O Isaac estava nela agora. Vocês homens tem inclusive uma caixinha chamada caixinha do nada, que quando vocês falam... A caixa do nada. Processando aqui o que você estava falando. E, do meu ponto de vista, eu e o Flávio, que é o meu sócio, a gente buscou mulheres por causa dessa sensibilidade, talvez dessa percepção a mais que você está falando. Para nossa operação funciona muito, porque precisa ter uma atenção aos detalhes, a própria tratativa das gestoras com as nossas cozinheiras, elas tendem a ser mais fáceis de lidar, e no final a gente acabou rodeado de mulher.
Daí não é por sexo, é por questão de capacidade mesmo. Você sabe, João, desculpa, pode falar. que o sexto sentido, pegando esse gancho, é um dos diferenciais que a IA não tem. Exatamente. Essa é uma das grandes competências nossas, né? Legal. E até, João, só para fechar, né? Eu queria fechar das contratações. Eu ia fazer esse resgate. Essa busca. Então, a Blumenau ela é muito disposta a fazer acontecer. E a primeira pergunta que a gente faz é, mas por que não? O que nos impede de fazer isso? O que nos impede de criar um turno de 4 horas? O que nos impede de criar um turno de 15 dias? O que nos impede de fazer os movimentos? Quando a gente entende que isso é legal, isso é respeitoso, isso está aderente, vai ao encontro do que a gente quer como empresa, como propósito, é correr pro braço, né, gente? É Brasil, vamos para frente, né? E assim a gente movimenta Blumenau. Hoje, pelo menos 14% do meu público fabril é ocupado por profissionais que eram aposentados, profissionais que estavam no mundo informal, profissionais que queriam um segundo trabalho para complementação de renda, mas esse segundo trabalho era informal, então muitos trabalham em empresas da nossa região, saem da empresa, chegam na Blumenau, se alimentam, a gente proporciona esse movimento, e aí depois entram para trabalhar mais 4 horas. Complementam a renda, nos ajudam, né? Faz com que a gente consiga vamos estar adaptados a essa mudança de escala agora, então provavelmente o impacto para vocês vai ser muito pequeno. positivo. A mudança de escala, falando de nível de lei federal, sim. Eu tenho não sei se tem como medir isso, mas quando fala de público aposentado, e aí tu olha para esse arquétipo, né, do aposentado, eu penso que possivelmente seja uma mão de obra que trata tudo com um pouco mais de carinho e cuidado. Faz sentido afirmar isso? João, né? Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por pessoas, se ele tá ali é porque ele quer entregar algo. Isso. E quando a pessoa quer entregar algo, ela se esmera para fazer. Então eu imagino que ele seja mais eficiente. Eficiente não é a palavra, mas talvez mais cuidadoso. Eu entendo que é a junção perfeita, né? Porque o jovem, ele traz a vitalidade, o ímpeto de fazer acontecer, a energia. Proatividade. Para cima. Exatamente, né? A vontade de levantar uma bandeira, de colocar o seu marco, isso é muito legal e é muito positivo. Por isso que essas forças se complementam, né? Não é nem melhor nem pior, é diferente e é muito bom. Isso não é nem no ser melhor, mas né? é mais... Mas tu tens toda a razão, porque quando eu tenho um público mais experiente, um público sênior, é um público que se comporta de uma forma diferente e a relação com o trabalho é diferente. A gente percebe nas pesquisas de satisfação que nós rodamos que o público mais sênior é um público mais grato, é um público que reconhece o movimento de ter um restaurante diferenciado, é o público que reconhece a possibilidade de ter uma máquina de café na fábrica e poder parar para tomar um cafezinho a todo momento, que olha o trabalho e a relação, a valorização do trabalho é diferente. Então, nós somos muito felizes em conseguir atrair esse público para dentro da empresa. E existe um equilíbrio. Na faixa etária média da Blumenau é 36 anos, mas eu tenho profissionais de 14 que estão na condição de aprendiz e eu tenho profissionais de 65 anos dentro da Blumenau. Então eu tenho um range de idade bastante diversificado, né? Legal. E tu falou mais cedo ali de inteligência artificial, né? E a gente está vivendo uma revolução tecnológica. Nós mesmos, Empreenda é uma empresa AI first, mobile first, enfim, a gente está focado nessa questão da produção através de tecnologia, sem nunca esquecer o fator humano, até porque a gente precisa do Lucas lá, né, fazendo o trabalho dele, a gente precisa da Graça fazendo o trabalho dela. As pessoas sempre estarão envolvidas, né? Não existe um processo 100% autômato, né? Mas a pergunta que eu te faço com relação a isso é, para o RH, o quanto a IA impacta positivamente em ferramentas e tudo mais, e para a Blumenau, em que ela investe em tecnologias, talvez de aumento de produtividade, sem tanta escala, sem tanto aumento de... Você já tem alguma iniciativa já complementando? Nós temos várias iniciativas dentro da Blumenau. Olhando para o CD propriamente dito, a gente tem um projeto que estuda a viabilidade de robotização de muitas das atividades dentro dessa operação de logística da Blumenau Iluminação. Propriamente dentro nós temos IA implementada em várias áreas dentro da Blumenau. Eu diria Só fazer que um parênteses todas, aqui, né? o CD deles é uma coisa linda, assim. É um capricho sem igual, assim. O piso chega a brilhar no CD deles. A Blumenau é assim, né?
É o papelzinho que cai no chão, o primeiro que passar ele vai juntar, ele não vai passar por cima, né? O cuidado, o senso de pertencimento de dono, ele transcende, né? Legal. E a cultura expurga, né? Aquele Sim, sim, que não se atenta, ele Exato. acaba não Eu percebo, se encaixando, tu entra assim, lá, né? todo mundo assim já vai te instruindo, te orientando, não deixa uma coisa ali, não deixa ali, bota lá no lugar certo. Legal mesmo. Faça certo da primeira Eu vez, tava né? lembrando aqui, uma das primeiras ações, eu quero que tu volte na Da resposta IA, sobre né? a IA, Tá bom. mas uma das primeiras ações que o Empreenda, ainda enquanto Empreenda SC, a gente foi convidado por uma coletiva 2021 ou 22. Que eu fui o primeiro patrocinador, apoiador. O Isaac foi o primeiro no Empreenda SC Cast, verdade. E a gente foi lá vocês têm um showroom lá, né? Lá das luminárias. Quando você conheceu, né? 2022 foi. João, 2022. luminárias, entrega a tua idade. É Blumenau Iluminação, João. Não, tá, é verdade. Luminária Iluminação. É que era Luminárias Blumenau, né? Aham. Mas vocês têm o showroom lá, né? E a gente participou, enquanto veículo de imprensa, uma coletiva com o Renato lá em 2022, cara. Lembrei disso agora. E é lindo, né? Foi uma das primeiras ações do Empreenda também lá. Não me lembrava disso. Legal. Nós Mas temos- enfim, Desculpa, Pode João, falar, nós pode temos falar. mais de 1.500 itens na Blumenau, iluminação. Então, nós lá temos é só uma produtos partezinha, né? É uma amostrinha do potencial que nós temos, né? Legal. Temos produtos para todos os gostos e bolsos, né? Legal. Sem dúvida. E sobre a IA, então, para complementar, né? A IA, ela é super importante, né? Hoje eu entendo que um RH estratégico, ele não se desenvolve sem tecnologia embarcada. Então, nós fizemos um movimento muito forte de automatização de processos. Nós saímos de uma era de RH analógico para uma era de RH digital. Eu sempre uso como exemplo, a Blumenau mapeia processos, tem tudo muito bem desenhado, né? Mas no passado próximo, nós levávamos aproximadamente 4 dias para calcular o valor da variável de toda a nossa estrutura comercial, apurar indicador, ver quanto cada um ia pagar, né? As pessoas possuem contratos de resultado e são remuneradas pelo que entregam dentro da Blumenau mensalmente. É um fixo mais uma variável. Nós levávamos 4 dias para fazer essa apuração. Imagina, 80 pessoas, cada pessoa com 5 indicadores aproximadamente. E aí nós fomos automatizando o processo. Hoje, pasmem, qual é o tempo Instantâneo. que a gente leva para apurar as variáveis? Vocês fazem Mesmo ideia? dia. Clicar dá um 20 comando. minutos é o tempo do processo. 20 minutos. Nós saímos de 4 dias para 20 minutos. Como é que nós fizemos isso? Através de tecnologia. Levamos 3 anos para chegar em 20 minutos. Melhoramos, fizemos a primeira carga, reduzimos de 4 dias para 2, fizemos um segundo sprint. Né? Isso tem muita relação com a metodologia ágil de trabalho, né? Você entrega sprints e vai melhorando o processo. Caímos para 1 dia, meio-dia, estamos em 20 minutos. Então, hoje, gente, é muito fácil, né? Definitivamente, nós colocamos a senha, clicamos em processar e ele traz a informação calculada. Obviamente, sistemas integrados, né? Muitas áreas envolvidas. Deve existir uma auditoria, né? e tal, para mostrar. Existe auditoria, sem dúvida. Então, facilita, né? Porque eu tiro a pessoa que trabalhava 4 horas e ela pode agora olhar para as pessoas, ela pode implementar outros processos, ela pode melhorar alguma coisa dentro do É aí setor. que entra, né, a substituição, e principalmente todo empresário ele empreende para crescimento, né? Então nunca para, né? Tá sempre querendo crescer. Então, quando a tua mão de obra ela reduz a necessidade de mão de obra em uma determinada área, tu não vai se desfazer dela, vai aplicar ela numa nova atividade porque o teu crescimento vai aumentar, né? Então, Inclusive, João, nós trabalhamos muito forte com mapeamento de processos na empresa. E o mapeamento de processo, ele olha o cenário atual, desenho atual, e instiga as pessoas a pensarem no cenário dos sonhos, o cenário futuro. Quando a gente desenha o cenário futuro e percebe quanto tempo a gente vai otimizar, melhorando o processo, a pessoa que estava no cenário atual, ela percebe que ela está investindo o tempo dela com um movimento que subutiliza a capacidade dela de desenvolver, ou seja, ela é uma das principais propulsoras para ficar batendo na porta e dizendo, quando a gente vai automatizar esse processo?
Porque Claro. eu não quero mais levar 4 dias calculando o variável, eu quero levar 20 minutos e eu quero cuidar de um novo projeto dentro da empresa. Legal. Porque se eu tiver nas 4 horas, Instiga o próprio colaborador a buscar alternativas. instiga ele a ter tempo livre para poder ser mais criativo, mais produtivo, mais estratégico. Então, funciona e funciona muito bem. Nós usamos hoje, definitivamente, em todos os subprocessos do RH, nós usamos inteligência artificial. Meu grande diferencial é que eu tenho um time capacitado com análise crítica, de avaliar. Então, não é só colocar na IA e ela vai fazer, né? A galera fala hoje muito sobre orquestrar a IA, né? Então, você precisa ter um maestro ali que vai dar o entender direcionamento, isso. né? É que a Michelle fala de uma forma tão sutil assim, mas toda vez que eu vou lá, que a gente vai para uma reunião, avaliar os resultados, ela vem pontuar as coisas assim, é uma aula. Tu senta lá, o nível de gestão deles, assim, realmente é diferenciado, Legal, entendeu? legal. Então, tem indicador para tudo, tem processo para tudo. Hoje tu tem ferramenta por exemplo, de clima organizacional? Muitos, né? Daria para fazer um podcast aqui. Eu digo isso porque a gente acaba entrando justamente Tu vai modelando pro teu negócio, né? Não, sim, sem dúvida. Troca Mas figurinhas, né, Isaac? o restaurante compõe um dos índices deles lá, entendeu? Legal. A gente é cobrado por isso depois, né? E assim, ó, até 2 ganchos, Tu tem João. pesquisa de satisfação do restaurante, Se tu inclusive. Então, eu vou entrar nesse ponto para você todos os dias. Mas falando de clima organizacional, hoje a gente acompanha clima organizacional, aderência à cultura organizacional, saúde mental. A gente faz vários movimentos para entender. Tem um mapa de calor sobre saúde mental para entender o setor que está com mais staff. Agora entrou em mais- NR01, né? É. Mas Antes Muito mesmo. antes a da gente Blumenau dar trata olhada. disso Muito com antes. seriedade há muito tempo antes, Hoje, né? inclusive, agora à tarde, eu tenho um comitê em Blumenau que vai fazer a primeira reunião após o resultado da segunda pesquisa para definir um plano de ação, olhando o mapa de calor das áreas onde nós percebemos maior estresse, enfim, maior pontos de vulnerabilidade em relação à NR1. Falando de restaurante, né, existe a pesquisa de satisfação que é diária, mas a gente entende que é vulnerável dizer sim ou não, porque o sim ou não, ele é relativo. Às vezes pode ser porque eu não gosto de comer beterraba e eu estou entendendo que o almoço não está bom. Então, nós temos um SLA de acompanhamento mensal, que ele tem, vamos lá, alguns pilares. Então, a gente olha requisitos contratuais, né? A Nutriblu nos atende com aquilo que está contratualmente. 2 tipos de arroz, 5 tipos de salada, 2 tipos de fruta, 2 tipos de proteína e assim vai. As pessoas estão uniformizadas, o restaurante está limpo, a reposição do enxoval foi feita na hora certa, o restaurante abriu na hora certa. Então, mensalmente, a gente olha vários indicadores, então não é só a comida é boa ou não, saborosa ou não, porque é excelente. A Nutriblu dá aula de fazer cozinhar. Eu engordei uns 12 quilos depois que entrei na Blumenau. Tá? Eu falando que a comida é leve, é saudável. Pra minha sorte, alguém inventou uma bendita caneta, que funciona muito bem, gente. Mas a comida é super Já ouvi falar saudável. dessa Eu caneta vou falar aí. essa caneta. Você também, né, João? Já vi. Quem não, né? A comida é super saudável, mas ela é super saborosa. Eu recentemente saí de férias com a minha família. E no dia anterior eu voltar a trabalhar, o meu esposo perguntou, amor, do que tu mais sente falta? Eu falei, honestamente, além das pessoas e do ambiente de trabalho, porque a Blumenau é uma empresa muito saudável, muito gostosa para trabalhar, falei, eu sinto falta da minha rotina com a comida. Porque Olha lá só. eu tenho café da manhã, eu tenho uma comida equilibrada. E na viagem, né? Fast food, a gente- come porcaria, Uma rotina né? mais Rotina ajustada, saudável, né? sem dúvida, né? Ô, Lá na Michele, Blumenau é muito legal isso daí. Tanto que a Michelle, que foi o catalisador da mudança do refeitório da Blumenau, já tinha a estrutura, mas não estava bem ajustado o serviço ainda, né? Daí a Michelle sempre cobrando, brigando. Legal. Chegamos a um veredito, ela deu uma oportunidade da gente fazer uma melhoria lá. E hoje eu posso dizer assim que eu acho que em Blumenau, se não é o restaurante mais elaborado que tem, é um dos. Legal. E assim, né, Isaac, tudo isso só é possível porque eu tenho diretores que acreditam que isso traz resultado. Na oportunidade, nós sentamos para conversar com a Seu diretoria Renato, né? e isso aumentaria em 60% o custo da refeição. A gente queria fazer para janeiro. A gente tava em outubro. Ele tá, mas quanto é que vai custar? 60% Daí eu de aumento, né? Mas tu entrega o que você tá falando. Eu falei, não, seu Renato, é assim. Vamos fazer pro mês que vem, vocês conseguem?
A gente se olhou, eu pode fazer. Pô, revolucionou, né, Michele? Chamou os fornecedores, galera. Bom, agora. E tu sabe, João, que é o detalhe, né? Por exemplo, a sobremesa ela é preparada não com uma mistura láctea, ela é preparada com leite condensado. Né? É a qualidade. O estrogonofe ele é preparado não com um composto de leite, ele é preparado com creme de leite. Faz diferença, Legal, né? com certeza. O que eu digo do padrão alimentar, né? Na Blumenau, eu tenho pessoas de 17 estados brasileiros trabalhando na Blumenau. Então, eu tenho um público muito diversificado. E as pessoas percebem muita diferença, principalmente no norte, por exemplo, no nordeste, que as pessoas consomem muito coentro. Nós não usamos, né, normalmente coentro na nossa culinária. Não. O que nós fizemos, né, em parceria com a NutriBlue recentemente? Implementamos uma mesa de temperos. Fizemos uma pesquisa e entendemos, ouvimos, eu gosto de comer piqui. Porque lá em Goiás tem piqui, eu gosto de comer o coentro. O que a gente fez? Montou uma mesa com os principais temperos. Então a comida ela sai no tempero catarinense e cada um coloca a sua pitadinha, Esse né? é o detalhe do detalhe do É o RH. cuidado, né? E o cuidado, ele começa em casa, né? Cuidado individual, né? O cuidado. Cada indivíduo, cada pessoa. Legal. Eu queria direcionar a gente para... Porque infelizmente não temos todo o tempo do mundo, né? Mas está muito gostosa a conversa, muito legal. Michele, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a Michele. Né? Quem é a Michele, de onde ela veio, por que ela chegou no RH, como é que ela chegou na Blumenau Iluminação. De currículo vai demorar a conversa, porque a mulher Obrigada. Preparada. Você bem sucinta, tá, João? Legal. Por muitos anos da minha vida, eu acreditei que o meu sonho fosse ser juíza do trabalho. Olha só. Então, eu fiz faculdade de Direito. Quando eu me formei, acho que o Isaac não sabe dessa história, né? Fui para uma escola da magistratura em Joinville. E aí estudei para um concurso, para uma formação que é especialização e prepara para ser juíza do trabalho. Estudei muito e era realmente bastante desgastante, né? Então, por muito tempo da minha vida eu acreditei nisso. Mas logo que eu comecei a trabalhar, enquanto eu ainda fazia faculdade, o meu estágio foi em RH, na área de relações trabalhistas. E eu me apaixonei de um jeito por essa área, eu estou há 25 anos na área de RH, que em 2011 eu tomei a decisão de que o meu sonho não era ser juíza do trabalho. O meu sonho era trabalhar com o desenvolvimento de pessoas e ajudar as organizações a transformarem resultados. De alguma forma você está fazendo justiça para os trabalhadores, de alguma forma. E para a área de relações trabalhistas é super aplicável, né? Talvez direito fosse uma faculdade que todos deveriam ter acesso, assim, acho que dá uma boa base. Para o RH é muito importante ter um conhecimento jurídico, né? Na verdade, eu comecei a carreira vendendo pipoca, né, em circo, mas isso eu conto num outro episódio, né? Para fazer um podcast, né? Mas depois dessa fase, fui para a área de direito, entendi em um determinado momento que era RH, e aí busquei uma especialização na FGV em gestão de pessoas, recentemente agora, né, estou concluindo agora nesse sábado, na Dom Cabral, uma pós-especialização em gestão. Estava fazendo duas pós simultâneas. Gosta de estudar. Em verdade, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Não é verdade? Mas eu estou concluindo agora uma gestão estratégica de negócios pela Dom Cabral e, de forma paralela, eu faço uma pós em direito antidiscriminatório. Então, eu saí do direito, mas o direito não saiu de mim. Eu ainda continuo estudando algumas coisas, né? Concar, LDRH, da Blumenau. Mãe de 5 pets. Mãe de 5 pets. A Laura. Duas pós. Daí não é para qualquer um. É o que nos movimenta, né? Acho que a vontade de estudar, de conhecer, de se desenvolver. Legal. Porque eu tenho uma frase que é muito verdadeira, né? E eu acredito que a gente só consegue dar o que a gente tem. Isso é o amor, o cuidado e também o conhecimento. Eu não consigo entregar se eu não buscar, né? Então é uma forma de se manter atualizado. E a né? Blumenau Iluminação surge na tua vida como? A Blumenau Iluminação surgiu na minha vida no momento em que eu estava em transição de carreira. Eu saí da Karsten, trabalhei na Karsten por alguns anos e fui para uma empresa na área de saúde, que é uma empresa muito grande no Brasil. E eu estava trabalhando lá há 7 meses quando uma headhunter me chamou e falou: Michele, eu tenho uma vaga que é a tua cara. Eu falei: eu acabei de começar num outro lugar. Eu costumo ficar pelo menos 4, 5 anos nas empresas, né? Eu falei: não faz sentido ir para um outro processo. E eu tinha acabado de fazer um procedimento no nariz, estava com o nariz enfaixado, né? Ela foi: a tua cara, eu preciso que tu grave um vídeo falando sobre a tua expertise. Eu falei: não, tu não tem ideia, eu acabei de fazer o procedimento. Michele, tu vai se apaixonar. E ela me convenceu.
Eu fiz um vídeo toda roxa com curativo, sabe? Pensei, se for para ser, né? Vai. E aí mandei, eu estava em São Paulo trabalhando, e ela falou, eu consegui uma agenda com o diretor, acho que era assim, amanhã, 3 da tarde, tu consegue? Eu falei, meu Deus, eu tô em São Paulo, né? Eu pensei, eu consigo, eu vou dar um jeito. E aí, né, trabalhei no feriado de 7 de setembro, antecipei a agenda que seria na sexta para poder voltar. Enfim, aí quando eu conheci o seu Renato e o Renan, na época a dona Lorena estava de férias, e conheci a Blumenau Iluminação, eu saí de lá, eu lembro que meu esposo e eu estávamos reformando a casa que hoje a gente mora, e nós tínhamos combinado de comprar flores na floricultura. E aí no caminho ele me perguntou, e como foi? E eu falei para ele, eu diria sim agora para o Blumenau. Tinha acabado de sair da entrevista, eu falei, eu amei, amor, mas eles vão me dar um retorno na segunda, isso era sexta. Minutos depois, a Red manda uma mensagem, a Blumenau amou você, queres trabalhar com eles? Eu até me arrepio, eu falei, Então era sim. para ser. Era pra ser, né? Eu digo que tem algumas coisas na minha vida que eu diria assim todos os dias. É para minha família, para o meu amor, o Ricardo, e para Blumenau Iluminação. Sem dúvida, Blumenau é a minha escolha, é um lugar extraordinário. Que legal. Você já conhece, né, João? Eu Conheço, diria, vale a conheço, pena conhecer, conheço. mas Que acho que legal. quem vive sente isso, né? Michele, quero te agradecer pelo teu tempo, né? Não sei se o Isaac quer fazer mais alguma contribuição. Parabéns pela tua trajetória. Obrigada, Isaac. Obrigada pela admirável. parceria. Fico Sem bem dúvida, feliz. Obrigada. E registrar que assim, a tua fala ela é inspiradora, né? Que bom seria se todo colaborador tivesse essa intencionalidade, essa visão, buscasse esse crescimento, né? Acho que de alguma maneira isso também serve para inspirar quem assiste a gente daqui a pouco e também inspirar as pessoas que tu lidera lá, né? Que com certeza também é um desafio. Deve ser um time vasto ali para lidar com essas 260 vidas, né, que tem dentro da São Blumenau. excelentes pessoas, nós temos um time muito bom. Legal. Deixa eu agradecer rapidinho aqui a Gaminox, a Multiquímica Ecopel e a Cars, são nossos apoiadores. Agradecer a NutriBlue. Você está com a gente até agora, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Uma série de vídeos que a gente está fazendo aqui no Concar, da BRH. No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. Esse foi mais o Empreenda News do Concar para vocês. Obrigado, gente. Muito obrigada, João. Valeu. Obrigada, Isaac.